Então, eu sou um engenheiro mecânico de formação, com doutorado na área, mas hoje claramente me vejo como professor. Me constituí professor em quase 30 anos de Cefet UTF-PR. Ora no campus Ponta Grossa, ora aqui na reitoria, num período de gestão, e sempre muito vinculado às coisas da graduação. Eu sou um professor que começou como professor do ensino médio, quando a gente ainda tinha os cursos técnicos aqui, e aprendi essa docência por aí a partir disso. E depois migro para o ensino superior, para a pós-graduação, e hoje oriento tese de doutorado, mestrado e alunos de graduação. E sempre nessa trajetória me incomodava muito, e era algo que me incomodava sempre, sobre como inovar na graduação, como fazer diferente, como buscar referências internacionais. Quando a gente avança na pós-graduação, isso é recorrente, é comum, flui isso facilmente, por uma série de fatores e características do stricto sensu. Mas a graduação, particularmente no Brasil, é uma graduação muito fechada em si mesmo, com pouca referência. E o professor que tem uma referência de fora do Brasil é um professor pesquisador, que vai buscar essa referência num doutorado, num pós-doc, no estágio de laboratório, mas raramente, mesmo nessas experiências, ele sabe o que acontece numa sala de graduação quando ele está no exterior. Então, muito embora nós tenhamos um quadro docente muito grande, com experiência internacionalizado, com experiência internacional, raros desse quadro docente com experiência internacional entende, sabe, conhece ou se preocupou com a graduação nesse contexto internacional. E aí nós temos uma graduação que ela é muito endógena, ela pensa nela e reflete nela sobre ela mesma. Conversando com a equipe, nós éramos uma equipe enxuta, mas muito dinâmica, e nos perguntando o que nós podemos fazer. Ora, colocar esse professor para viajar, oferecer a oportunidade desse professor viajar, particularmente ou especificamente para conhecer a graduação fora do país. E é claro que esse tem que ser um processo ou uma atividade espontânea, o professor tem que se interessar por isso, tem que estar envolvido, comprometido com isso. E a maneira que nós encontramos para isso foi abrir um edital. Então, definimos um montante que financiaríamos, e o professor tinha a responsabilidade de ficar minimamente 3 semanas fora, e a partir disso relatar as experiências que ele vivenciou lá. Mas ele precisava fazer um projeto para ir, dizendo ou colocando qual era o objetivo dele e como isso impactaria na sua disciplina ou no currículo, no projeto pedagógico, na dinâmica das suas aulas, como que isso impactaria na graduação em que ele estivesse atuando. E aí então lançamos esse edital. Logo em seguida, a gente está falando isso em final de 17, meados de 17, provocando os nossos professores, todos os professores da graduação da UTF-PR, a buscar referências no mundo. Então, essa ideia que vinha me acompanhando desde há muito nessa trajetória docente, particularmente eu oriento trabalhos num programa de ensino de ciência e tecnologia, onde tem uma linha de pesquisa, ensino superior, ensino de engenharia, e isso também era um ambiente onde eu discuto algumas coisas da graduação, analiso algumas coisas, mas ainda assim, naquele momento de 2016, eu falo assim, é o momento de poder fazer algo, de discutir algo. E esse edital foi o mecanismo que a gente achou. Impactamos aqueles professores que tinham essa sensibilidade maior, que se sentiram encantados ou que estavam esperando realmente essa oportunidade, porque nós não temos oportunidade para o professor da graduação. Se a gente for olhar sobre editais de pesquisa ou de fomento que a gente tenha, seja a Fundação Araucária a nível estadual, seja a CAPES, CNPq a nível nacional, nós não encontramos. Raros são os editais em que o foco é na graduação. É sempre um foco de pesquisa, ou de formação em pesquisa, no stricto sensu, doutorado, pós-doutorado, ou em projeto de pesquisa. E aí a gente buscou inovar e oferecer para o nosso professor, mesmo aquele professor que não está no stricto sensu, que não é um orientador, que não publica, que não necessariamente tem um currículo Lattes cheio dos indicadores, o edital ele não contemplava nada disso.
o edital, todo ele era focado em experiência na graduação. Se já foi coordenador de curso, se tem projetos com os alunos, qual é o interesse dele. E a gente conseguiu sensibilizar professores e captamos professores de vários campos. O interessante foi que nós temos uma diversidade de campos participando disso, uma diversidade de áreas de professores, das mais variadas, da licenciatura para engenharia, para bacharelados que não a engenharia. Então a gente conseguiu fazer percorrer transversalmente a instituição, que deu resultado deste livro. E aí a ideia depois e como nós vamos registrar isso? Quando nós percebemos a riqueza disso, porque foi muito experimental, né? A gente não tinha referência de outras instituições que fizeram isso, nós não tínhamos experiência na UTFPR, era totalmente novo, a gente não sabia qual era o impacto, se haveria resposta da comunidade docente, não saberíamos qual seria a experiência. E o retorno sempre foi muito além da expectativa. E quando a gente viu a riqueza das experiências dos professores, a gente pensou, é necessário registrar isso. Por um aspecto histórico e por um aspecto, inclusive, de aprendizado, para que outros leiam e possam aprender com a referência, com aquilo que os professores vivenciaram, encorajar-se a fazer da mesma forma, ou mesmo lendo, replicar experiências que são perfeitamente possíveis aqui na nossa instituição. Eu sou Flávia, juntamente com o professor Luiz Maurício, o professor Álvaro e o professor Gilberto. Fui uma das organizadoras da obra, né, de Professores pelo Mundo, que nós estamos lançando agora. É resultado de um trabalho, assim, de um projeto dentro do ensino de graduação, né? Na época, eu comecei na Prograde como assessora para as licenciaturas, né? Então, trabalhava junto com o professor Luiz Maurício, o professor Álvaro e o professor Gilberto lá na pró-reitoria, mais diretamente ligada ao ensino de graduação, né? E a proposta do livro, ela acabou sendo desenhada a partir, né, da proposta de um edital de internacionalização e de inovação curricular e metodológica no ensino de graduação, que vinha sendo pensado e desenhado dentro da gestão. Naquela época, me interessava muito fazer parte do projeto, uma vez que é um diferencial, né? Pensarmos assim, puxa, enquanto pró-reitoria de graduação, né, que o nosso foco é o ensino de graduação, como é que nós podemos mobilizar, né, situações de produção de conhecimento nesse âmbito. E aí, né, a partir da proposição do edital, nós tínhamos um recurso na época que foi direcionado para isso, nós pudemos trazer aí professores para escrever projetos, né, que foi um desafio bastante interessante também na época, mobilizar os professores para pensar em projetos voltados ao ensino. Porque nós estamos, assim, dentro da universidade, muito voltados a pensar projetos de pesquisa, né? Então, fazer pesquisa, e aí você desenhar projetos voltados ao ensino, em articulação com experiências, né, internacionais, trazendo inovações de o que eles estão discutindo em outras universidades e como é que a gente pode trazer isso, né, constituir expertises para as nossas práticas de ensino na universidade. Foi um desafio bastante interessante, né, pensar nisso, como é que a gente consegue mobilizar professores para olhar para o ensino. Naquele momento, então, a partir da vivência dos professores, nesse primeiro volume nós temos aí 14 capítulos, né? Então foram 14 professores que estiveram em situação de vivência em universidades no exterior, né, pelo mundo, e puderam conviver, vivenciar, conhecer novos fundamentos teóricos ou aprofundar alguns fundamentos e como é que esses fundamentos poderiam trazer aí conhecimentos para a docência, né? E aí, bom, temos todo esse material, né? Todas essas vivências, todas essas experiências aí compartilhadas, que surgiu, né, num momento, vamos transformar isso, ao invés de relatos sob a forma de relatório, em capítulos de livros, né? E que esses capítulos de livros possam alcançar aí mais professores, mobilizar que mais pessoas comecem a pensar também sobre
a necessidade de olharmos para situações de intervenção no ensino, né? Pensando na internacionalização, pensando em inovações metodológicas, curriculares. Então, daí que vem a minha participação nesse projeto e a consolidação dele sobre a forma de capítulos de livros, né? Que daí nós pensamos em como organizar, né? E aí desenhamos num primeiro momento um roteiro, né? Então, o que foi a estadia de cada professor lá, quais eram os fundamentos teóricos que amparavam as questões voltadas ao ensino que eles iam conhecer, aprofundar, estudar. E quando eles voltavam para cá, como é que isso se articulava com o ensino de graduação, com uma disciplina que eles já atuavam, né? Então o projeto tinha um vínculo com alguma vivência que ele já tinha aqui na universidade, né? No curso que ele atua, numa determinada disciplina. Como é que isso então ia se trazendo aí novas luzes, né, reverberando no ensino de graduação. Então, os capítulos todos desses relatos, eles têm um desenho de procurar mostrar um pouco disso, né? Como que foi essa vivência lá, e aí é muito particular de cada um também, porque são realidades bastante distintas, que foi muito rico. Eu acredito que agora, quando todos os autores, né, puderem conhecer mais de perto com a obra pronta, né, essas vivências, mas eles vão ver esse desenho da obra, né, que relata um pouco, né, de como é que foi essa vivência e como é que isso vai trazendo possibilidades para o ensino de graduação, para as suas práticas, além também da possibilidade que nos ampliou, assim, algumas experiências que a gente foi ouvindo ao longo desse tempo, né, de quando nós fechamos a ideia da produção da obra até hoje, alguns contatos que foram se estreitando, até mesmo a partir dessa vivência no ensino de graduação, né, nessas universidades, com professores nossos aqui que até hoje aí mantêm vínculos com essas universidades, projetos em andamento, né? Conseguimos fazer esse movimento, né? Os professores nossos pelo mundo também, né? Aproximando esse mundo aí também da nossa realidade. Muitas das vezes a gente privilegia o quantitativo da pós-graduação, da publicação, do JCR do artigo, de quantas vezes foi citado, mas nada disso necessariamente impacta no ensino de graduação. E metade da nossa carga horária, como profissionais da educação aqui dentro, é na graduação. O professor, obrigatoriamente, ele tem que trabalhar na graduação. E aí, como que a gente faz para esse professor melhorar na graduação? Ou como a gente fomenta isso? Claro que existem inúmeros exemplos nossos de professores que a sua pesquisa impacta muito positivamente nas suas aulas da graduação, na formação de alunos. Mas a gente também percebia que existe um contingente muito grande de professores que não estavam vinculados ao stricto sensu, à pós-graduação, e que tinham muito a oferecer ou tinham uma bagagem muito a ser enriquecida, tinham essa ansiedade de aprender mais como docente, não como pesquisador, porque essa vida dupla que a gente tem, algumas vezes tripla, né, como quando extensionista também, em que a gente são frentes muito distintas, de você orientar uma tese, de você publicar um artigo, de você estar numa sala de graduação, de você pegar uma disciplina nova e preparar uma aula diferente para um público de graduação, ou fazer um projeto de extensão e ir para a comunidade, sair de dentro da universidade. Então são personalidades muito distintas que a gente tem que desenvolver. E quando a gente estava na pró-reitoria de graduação, pensamos, agora é esse aspecto que a gente tem que enriquecer, que a gente tem que fomentar. É o professor que quer aprender um pouco mais da graduação, de como inovar, de como diferenciar, de como fazer os nossos cursos mais atrativos. Porque no final das contas, não é inovação pela inovação, mas sim para reforçar, melhorar a experiência de aprendizado do aluno, fomentar, provocar o professor para que aulas sejam mais instigantes, interessantes, e a gente formar, no final das contas, profissionais melhores. Isso é muito rico nesses dois aspectos, né, de via dupla, que é o professor se enriquecendo, mas ele também é um embaixador da UTFPR quando ele vai para uma instituição de ensino. E abre portas. Abre portas para outros colegas, abre portas para projetos de pesquisa, abre portas para alunos que podem fazer uma graduação sanduíche nessa instituição, e ele se enriquece como pessoa, como cidadão, como
professor, como pessoa, e começa a relativizar sobre o olhar da sua instituição, porque tem muita riqueza dentro da nossa instituição que a gente só percebe quando sai dela e compara quando o que está lá fora. Você fala, não, mas isso tem na UTF. Não, a gente faz até melhor. Puxa, isso também tem, mas eu achava que era tão corriqueiro, e eles destacam tanto, acham tão importância, e a gente não tem esse olhar de importância. Então, a valorizar também as coisas que a gente faz aqui, a gente percebeu que isso acontecia. Os professores retornavam com um olhar mais maduro sobre o que a gente faz, sobre esse olhar para dentro de nós, meio da UTF, e esse olhar comparativo sobre o que está fazendo no mundo. Ao mesmo tempo que ele vinha, esses docentes, quando retornavam de viagem, eles retornavam com cheio de ideias e possibilidades, mas também reforçando coisas que já se fazia e valorizando coisas que a gente fazia. Então, havia um aprendizado, mas também havia uma valorização de coisas que já aconteciam. E que isso só acontece quando você sai de casa, né? Você tem que ter um distanciamento para você valorizar isso. E esse foi um efeito que a gente não esperava. Não havia essa expectativa, não imaginávamos que isso iria acontecer. E fortemente aconteceu. Aqueles que vão ter oportunidade de ter contato com o livro, de ler esses relatos, e o objetivo fosse que fosse um livro de contar histórias realmente, não é um livro técnico e científico, é um livro de contar histórias de professores que se aventuraram em sair da sala de aula para eles entrarem em sala de aula. Instituições onde eles não necessariamente dominavam o idioma, em situações onde eles saíam da sua zona de conforto e se colocavam na posição de alunos, de aprendizes, para se tornarem melhores professores, o que foi extremamente interessante também, o quanto esses professores se propuseram realmente a sair disso, porque é muito cômodo a sala de aula, né? É um ambiente que a gente domina, em que a gente se sente em casa, onde a gente define quais são as regras. E eles saem por um momento de toda essa estrutura em que você é quem coordena tudo isso, para uma estrutura onde você vai lá para aprender. E você vai escutar, você vai ver isso. E esses professores trazem esse relato de uma maneira muito interessante. E trazem relatos desde a estrutura arquitetônica do edifício e como isso impacta na graduação, ou dos processos didático-pedagógicos em que eles se viram ou viram acontecer lá, alguns melhores, outros não tanto, alguns comparáveis conosco, outros bastante inovadores. Então, a oportunidade de ler o livro é colocar um pouco, se olhar nessa janela do mundo. E por isso o título do livro, Professores pelo Mundo. Porque a gente tem várias experiências em vários países, em instituições distintas, professores na Europa, na América do Norte, e trazendo essa riqueza, essa globalização de como se dá o ensino na graduação. Quando os professores enviaram seus projetos, as suas propostas, né, então naquele momento tinha comissões para fazer uma análise do material das propostas, né, para que esses professores fossem selecionados ao edital. E aí, com base nessa, não tinha como levar todos os professores ainda naquele primeiro momento, né, então nós tínhamos, olha, uma cota para esse primeiro edital e depois uma para um próximo edital que saiu no ano seguinte, né, que é o que vai nos levar ao nosso volume 2, né. Naquele momento, quando os professores foram selecionados, começaram a organizar suas viagens e trouxeram lá, né, os resultados das suas vivências nesses relatos, nós fomos olhar, vamos organizar então esses relatos sobre a forma de capítulos de livros, onde é que eles estão, né? E aí nós fomos fazer esse mapeamento que a gente ainda não tinha olhado isso com esse cuidado. Precisamos organizar os capítulos, né, desse material. Então, esses aqui na Europa, esses aqui, onde que eles estão, né, aqui na América do Sul, como é que vamos organizar isso, né, pensando aí nesses continentes, né? E aí, a partir dessa ideia que veio Professores pelo Mundo, né? E até mesmo quando eu olhava agora a proposta da editora para a capa, né, eu gostei da forma como ela estava, porque mostra um pouquinho, né, assim, como é que esses professores estão aí pelo mundo, né? A gente conseguir fazer, né, acho que quem faz a produção visual, né, pensar nisso, como é que essa imagem ela reflete, né, uma ideia que tem muito a ver com o título da obra, né? Então, bem interessante isso.
E foi muito rica essa vivência, falando um pouquinho mais da obra, né, pensada com esse título. Trazer até como exemplo um dos capítulos do primeiro volume, né, de uma professora aqui do campus Curitiba, que é do departamento de matemática, a professora Maria Lúcia Panossian. Então, ela esteve numa universidade na Europa, Universidade de Granada, na Espanha, né, e lá ela teve todo um tempo, né, de convivência, de estudo e de aproximação acerca de uma teoria que é chamada teoria da análise didática, né? Como é que eles estão entendendo isso lá no ensino de graduação? Isso foi bastante rico. Por que eu trago como exemplo para ilustrar? E a gente tem N capítulos que trazem muito disso, né? Referenciais que eles estão adotando, como é que eles estão trazendo isso nos modos de organização do ensino de graduação, né? E esse é um exemplo assim, para que nós possamos olhar a partir disso, como é que isso tem se apresentado na graduação, né? Então, nós temos disciplina de didática aqui, como é que isso está vindo para pensar a disciplina de didática, né? Então, até mesmo repensar, ampliar as compreensões acerca da disciplina. Nós temos já, inclusive, também um trabalho de conclusão de curso de um aluno da graduação, né? Já incorporando esses referenciais, né? Então, a possibilidade de que esses projetos voltados ao ensino de graduação puderam, né, reverberar, né, nas práticas, nas ações, na formação dos nossos estudantes, é bastante rica, né? Então, os professores que participaram e que estiveram aí pelo mundo trazem muito nos relatos essas experiências, né? As experiências de como não só dos conceitos teóricos que foram, né, dialogar lá, mas das formas de organização do ensino de graduação também, né? Então isso está muito presente no livro. Olha, como eles pensam as aulas, né, como eles pensam o ensino, né, como os modos de organização das aulas, né, em alguns casos são muito diferentes, como trabalham a partir de projetos e como que eles organizam isso. Então, esses registros, né, certamente aí para cada um dos professores que participaram e para os nossos leitores, vai trazer muitos elementos e agregar assim muitos conhecimentos, né, além de ser um registro histórico para nós muito importante e que nos deixa muito feliz. Um registro de como é que essas questões, né, podem ser incorporadas no nosso ensino de graduação aqui na universidade. Essa questão da repercussão do projeto, né, sobre a forma hoje de um livro que está sendo lançado, traz muitos impactos assim, bastante positivos para a universidade, tá? Já era uma intenção no edital, né? Já estava previsto lá, inclusive, que os professores, quando voltassem, eles tinham que desenvolver ações de compartilhamento das vivências. Então, eles tinham que criar algum mecanismo, alguma dinâmica de como fazer, né, com que outros professores do departamento, dos cursos, tivessem acesso a esse conhecimento produzido, compartilhado. Então, já naquele momento, né, em cada campus, porque o edital, né, abarcou a vivência com professores em diferentes campos, em diferentes cursos, como comentou o professor Luiz Maurício, né, na licenciatura, nos bacharelados, mas de cada um deles, né, eles criaram alguns caminhos para que essas vivências pudessem ser também conhecidas, né, na forma de diálogos, alguns até nas semanas de formação docente que a universidade desenvolve, compartilhando essas experiências, né. Então, trouxe para nós aqui formas de que essas vivências pelo mundo fossem apropriadas aqui pelo coletivo, e nas universidades que os professores estiveram também, né? Porque a gente tem registros, inclusive, assim, de algumas produções conjuntas, de textos conjuntos, né, de professores nossos com professores desse projeto. Então, de alguma forma, essa internacionalização, né, que para nós era muito interessante naquele momento, também se constitui aí como um caminho para que a nossa universidade alcance aí, né, o mundo com esses registros também.
Então, professores nossos também, que quando estiveram nessas universidades, puderam também fazer pequenas palestras, pequenas intervenções, contando das experiências que nós desenvolvemos. Me lembro alguns registros também dos professores falando, nós vamos fazer uma reunião, aproveitar que estamos aqui para fazer uma reunião com o grupo da universidade, que daí eu já posso apresentar. Isso foi criando alguns caminhos também, né? Então, eu vejo essa iniciativa desse edital, desse projeto que hoje se materializa sob a forma de livro, como produto, como uma experiência muito rica, né, para que a gente pudesse também se tornar até de alguma forma mais conhecido e de uma forma a conhecer, né, o que nós fazemos, o que as outras universidades fazem e como é que isso pode trazer aí, né, bons frutos, bons resultados aí para a produção de novos conhecimentos na graduação, né, sempre olhando para isso, que era a ideia desde aquele momento. Esse livro eu acredito foi bastante desafiador para a editora, porque é um livro de contação de histórias e cada um conta a história de um jeito. Mas nós não tínhamos esse olhar de quem edita livros ou da própria editora de que, embora sejam cada um contando a sua história, elas têm que ter uma certa coerência. E a editora da UTFPR, ela percebeu essa necessidade e fez um esforço muito grande para que a gente pudesse, respeitando as individualidades dos autores de cada capítulo, nós pudéssemos ter o mesmo fio da meada, a mesma lógica na sequência dos capítulos. E isso com autores muito distintos, então são backgrounds distintos, personalidades distintas, formações distintas, né? Então é claro que a nossa formação ela impacta na maneira como a gente escreve. Então, um professor de matemática, uma professora de agronomia, um professor de engenharia mecânica, eles têm olhares de mundo diferente e vão reportar suas experiências de maneira diferente. E aí a gente tem que agradecer muito à editora. Eu agradeço em nome da professora Eunice, a editora-chefe da editora da UTFPR, e toda a equipe, primeiro da maneira muito dedicada em relação ao debruçaram-se no livro, sem pressa, mas levando sempre a atividade, não querendo terminar rapidamente, mas sabendo que ele terminaria no tempo que deveria terminar, tendo a qualidade necessária. A revisão extremamente cuidadosa, mas além de cuidadosa, respeitosa. Foi sempre uma relação muito respeitosa da editora conosco, organizadores, né? Tanto eu, a professora Flávia, o professor Álvaro e o professor Gilberto, tivemos sempre esse respaldo da editora, sempre nos colocaram como a interface com os autores, jamais fazendo bypass ou qualquer coisa assim, justamente para que a comunicação fluísse, para que isso fosse todo dia acordo e respeitando o processo e as necessidades de cada autor. Então, cada mudança, às vezes um pouco mais impactante e necessária, sempre era colocado com muito cuidado, a gente sentava, conversava, expunha para os autores. Eles também sempre foram muito gentis, os autores, em entender que esse trabalho de revisão da editora, essa editoria toda que foi feita nos textos, era de melhora e não de intervenção no texto, mas de melhora do texto, justamente para valorizar tanto os capítulos quanto o livro como uma obra toda. Então, a relação ela sempre foi muito boa. Uma relação em que a gente termina hoje, conversava pouco com a Flávia, que participou, né, foi parceira de organização do livro, de que a nossa relação com a editora sempre foi de extrema qualidade. A gente termina a obra assim, muito agradecido por este cuidado, por fazer um papel assim, efetivamente, do que uma editora deve fazer, e esse cuidado de só colocar o selo, né, de editora UTFPR, uma obra que sabe efetivamente que tem uma qualidade de escrita, tem uma coerência de escrita e valorizando os autores, os organizadores da obra. Então a nossa relação foi extremamente positiva da minha parte, muito positiva com a editora. Bom, pensando agora um pouco no trabalho, em todo esse processo com a editora, que nós, né, desde então, desde que o livro chegou na editora até esse momento, acho que tanto eu quanto o professor Luiz Maurício, que estivemos aí mais diretamente, né, nesse contato, mas com a nossa equipe, o professor Álvaro, o professor Gilberto,
nós só temos a agradecer e manifestar assim, o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, assim, muito cuidadoso, com muita qualidade, e que em muitos momentos também posso dizer assim de muita aprendizagem para nós, né? Porque nós somos professores, pesquisadores e autores, escrevemos, né? Mas nós não temos o olhar de dentro de quem trabalha com a produção desse material que vai ser lido pelas outras pessoas, que tem uma identidade, né, tanto visual quanto toda a parte, né, forma. Então, esse cuidado da editora, né, dessa identidade, essa sensibilidade em relação à natureza do material, né, porque eram relatos, como é que a gente vai, então, respeitar as características desse material, né, sem perder a sua identidade e ao mesmo tempo, então, nessas nossas reuniões, nós tivemos algumas, até algumas presencialmente, também foi um momento rico de aprendizagem. Eu digo isso, né, por mim, assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, acredito que a editora está fazendo um caminho muito acertado, assim, em relação a essas questões e que nós esperamos que nós tenhamos aí mais pessoal para a editora, formação dessa equipe, né, os nossos estudantes aí que são bolsistas, estagiários, extremamente engajados. Não é um trabalho assim que você vê cada um faz um pedaço, não, é uma ideia de entender esse conjunto da obra, né, e isso se reflete, né, nessa nossa conversa e no resultado que nós estamos vendo. Como toda conclusão de processo de sucesso, é uma satisfação quando a gente vê ele efetivamente concluído e com a qualidade que ele ganhou. Mas, mais do que isso, para mim, é um registro histórico muito importante. Eu acho que para o TFPR é uma referência para outras universidades, como eu comentava já, não tenho referência de outras universidades em que fomenta essa ida de professores para conhecer a graduação de outras instituições, para entrar em sala de aula de outras instituições. Então, não só um registro histórico, mas uma referência para possíveis iniciativas semelhantes e também para aprendizado. Aqueles que se aventurarem, quiserem se disponibilizarem a ler o livro, eles vão conseguir entender ou aprender ou perceber como que se dá a graduação. E talvez, de certa forma, o mesmo aprendizado e impacto que esses nossos docentes tiveram quando estiveram lá pessoalmente, esses leitores também vão poder ter, aprendendo, relativizando as coisas que a gente vê e às vezes julga de uma maneira muito severa e não percebe a qualidade, a inovação, o esforço que existe dentro da UTFPR em sala de aula, gerando esse aprendizado também que a gente conseguiu. É um registro histórico muito importante para nós e esse é só o primeiro volume, porque a gente logo mais a gente espera um novo volume de outros professores, num segundo edital que a gente teve a oportunidade de lançar e que também se aventuraram pelo mundo aí contando as suas histórias. Então, primeiramente, assim, para fechar esse momento, agradecer, né, agradecer a toda a equipe da editora, que se empenhou assim para que nós tivéssemos esse resultado que nós, né, temos agora com o livro. Agradecer os nossos autores, né, por todas as idas e vindas, né, olha, né, de estarem participando desse processo, porque nós sabemos, né, que sem esse também esse cuidado deles, é isso mesmo, tá bom, estou de acordo, vamos ver isso, vamos retomar. Também não é fácil, né, fazer essa organização desse coletivo, agradecer bastante a eles também e agradecer a parceria de trabalho aí para, né, pensar esse projeto que tem todas as mãos e a compreensão de o que é educação, o que é ensino na universidade, que tem muito a agradecer aí o professor Luiz Maurício por todo esse empenho, né? E que a gente acredita, assim, como produto do livro, que é muito do que ele acredita. Olha, esse é o caminho, né? A gente precisa se abrir para olhar essas coisas e colocar em debate, colocar em discussão, levar para os cursos,
como é que as universidades estão fazendo, por que as experiências estão sendo bem-sucedidas, como é que a gente pode trazer as nossas experiências bem-sucedidas também, né? Então, ele tem aí muito desse movimento, né, com quem eu também aprendi muito aí nesse período de trabalho, produzir a obra, produzir e organizar o livro, né, e que continuamos no volume seguinte, no volume 2, né, que também tem esse mesmo desenho, né, tem muito disso, então só tenho a agradecer e esperar que os nossos leitores, né, tenham a mesma alegria aí e que possam aprender e ter novas iniciativas de projetos de pensar o ensino de graduação. Acho que é um caminho também, né, para que outras universidades, outros professores também possam mobilizar ações voltadas ao ensino de graduação. Nossa, muito obrigada.